Salmo de número 142, versículo de número 7. Todos encontraram, podem dizer amém? Salmo 142, versículo 7 diz assim: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Dá para dizer amém? Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. E eu quero iniciar hoje uma série de mensagens com os irmãos. Ao longo destes dias nós vamos trabalhar um pouco sobre cura da alma. E antes de falar de algumas enfermidades da alma, eu quero falar um pouco sobre a alma. É bom lembrar, e eu estava meditando hoje e refletindo, eu estou dizendo sempre para as pessoas, onde posso compartilhar a palavra de Deus, que nós não somos apenas espirituais. Você não é apenas espiritual. Diz aí para o seu vizinho: você não é apenas espiritual. Muitas vezes nós espiritualmente somos fervorosos, jejuamos, oramos muito. Quando eu era jovem na igreja, tinha uma moça que congregava com a gente. Outro dia, pregando em São Paulo, eu a encontrei. Ela veio falar comigo após o culto. E para alguém me dizer que ora muito, tem que orar pelo menos o quanto aquela moça orava. Eu não vou precisar em horas, mas ela orava muito, Mas se você errasse o passo e pisasse no pé dela, antes de pedir desculpa, ela acertava teus dentes com uma taboca. Então é o tipo de gente que espiritualmente está muito fervoroso. Mas e como está a alma? Como está a alma? A gente fortalece o espírito por meio da oração, por meio do jejum, por meio do estudo da palavra, por meio da adoração e do culto a Deus. Mas a alma tem algumas nuances que precisam ser vistas e tratadas. Por outro lado, há algumas pessoas que não estão nem aí para a sua vida espiritual, mas elas cuidam muito bem do seu físico, fazem dietas, cumprem essas dietas à risca, já retiraram leite, açúcar, café, estão perdendo peso, que está uma maravilha, fazem condicionamento físico, exercícios físicos segunda, quarta e sexta, natação terça e quinta, Cooper sábado, tênis domingo. Fisicamente elas estão perfeitas, comem na hora certa, dormem as sagradas 8 horas por dia, mas são intragáveis. Em alguns casos, quando você conversa com elas, o cérebro é vazio, não fala coisa com coisa. Por quê? Porque você não é um ser apenas físico e não é um ser apenas espiritual, você também é alma. É preciso cuidar do corpo. As citações que eu estou fazendo não são de censura. É preciso cuidar do corpo, é preciso cuidar do espírito,
mas também é preciso cuidar da alma. E ao longo dessa série de mensagens, que eu não sei quantos dias ela vai durar, quantas terças ela vai durar, eu quero ter a oportunidade de que o Espírito Santo desnude a nossa alma, revele para nós mesmos algumas coisas onde a nossa alma precisa ser tratada, trabalhada e curada, porque com certeza, se a nossa alma for trabalhada e moldada, nós nos tornaremos melhores crentes, melhores servos, melhores filhos, melhores maridos, mulheres, esposas, melhores profissionais, melhores alunos, melhores professores, porque a nossa alma se relaciona, ou tudo que nós fazemos no nosso mundo está relacionado à nossa alma. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 12, disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos da alma e do espírito. A ideia ali de discernir é fazer divisão, fazer separação entre alma e espírito. E é interessante que o escritor aos Hebreus está dizendo, no texto nosso, língua portuguesa, diz que a palavra de Deus é apta para discernir. A expressão é, só ela é apta para discernir os pensamentos da alma e do espírito. Então, a palavra de Deus é a única que é capaz de separar as manifestações da alma da manifestação do espírito humano. Eu e você precisamos entender que quando Deus criou o homem, Gênesis 1, vocês estão me ouvindo bem? Digam amém. Quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua imagem e semelhança. Imagem aqui fala de aspecto, semelhança fala de natureza. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Lá no Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8, versículo de número 9, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, a Bíblia revela de maneira mais detalhada a criação do homem e posteriormente a criação da mulher, e deixa muito claro que o Senhor os cria à sua imagem e conforme a sua semelhança. Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 29, Salomão diz que Deus fez o homem perfeito. Diga comigo, perfeito. Olha para o irmão do seu lado e diz para ele, você foi criado perfeito. Deus criou o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitos artifícios. A ideia de Deus ter criado o homem perfeito aponta para o detalhismo que o Senhor teve na criação. Tanto é que em todo o Gênesis capítulo 1 ele diz, haja. Mas quando chega na criação do homem ele diz, façamos. E o façamos ali indica que o Criador desceu para moldar, para fazer com as próprias mãos. Êxodo capítulo de número 4, quando Deus conversa com Moisés, convencendo Moisés a ir a Faraó, o Senhor diz assim, sou eu quem crio a boca do homem, sou eu quem crio o olho do homem. Ali quando Deus diz sou eu quem crio, Ele está dizendo eu desenho, eu moldo, eu contorno, eu organizo. Ou seja, você foi criado de maneira muito especial, muito extraordinária, à imagem e semelhança de Deus, porque eu e você, nós somos a obra-prima do Criador, a coroa da criação. Tudo isso revela para nós o quanto
Deus valoriza o homem na sua totalidade, e a falha que muitas vezes nós cometemos é a falha de ignorar o homem psique, o homem alma, o homem emocional. Por exemplo, é muito comum as pessoas olharem para o pastor e verem apenas o pastor, e isso se dá na nossa convivência de modo geral, com outros níveis de relacionamento. A gente ignora que por trás de títulos, conquistas, sucessos, status, existe alma. Esta alma tem um conjunto de sentimentos, de emoções. Cuidar dela é muito importante para a vida física e espiritual. Alguém aqui está me entendendo? Diga amém. Nós vamos mexer, o Espírito Santo vai mexer com a nossa alma através da palavra. A palavra é a única que é apta para discernir a alma e o espírito. Agora preste atenção. O homem, o ser humano, é um ser formado de 3 partes, 3 elementos distintos e inseparáveis: corpo, alma e espírito. A isto a teologia chama de tricotomia. A palavra tricotomia significa aquele ou aquilo, que é dividido em 3 partes ou em 3 tomos. Óbvio, há uma outra linha de raciocínio que discorda do conceito da tricotomia e defende o conceito da dicotomia. Dentro dessa perspectiva, eles defendem que o homem é corpo e espírito, e a alma, ou os sentimentos, as emoções, a consciência, são nuances do espírito se manifestando na sua relação com a vida material. Fato é que todas as escolas de pensamento, todos os pensadores e estudiosos do assunto concordam que o homem, em algum lugar do seu ser, tem uma sede de emoções, uma sede de sentimentos e de pensamentos. Se nós seguirmos o conceito, que é o conceito que esse pastor acredita, de que o homem é um ser tricotômico, ou seja, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Vamos pensar, usando como ilustração um ovo, casca, clara e gema. Quebrou a casca, caem a clara e a gema. Tombou o corpo, a alma e o espírito seguem para o seu Criador para prestar conta dos seus atos. Alguém já disse que o espírito dará conta do que a alma planejou e o corpo executou. Você vai entender ainda hoje porque é tão importante cuidar da sua alma, porque é tão importante zelar da sua alma, porque sentimentos e pensamentos estão totalmente relacionados a ela. Presta atenção, muitas coisas, e aqui eu vou entrar numa linha que alguém pode se chatear, muitas coisas que nós atribuímos ao mundo espiritual, seja de Deus ou do diabo, na verdade não são espirituais, são da alma. Muita coisa que a gente diz, atribui ao mundo divino ou ao mundo maligno, são coisas da alma. Há muita gente que diz assim: eu senti de Deus que, e muitas vezes não sentiu de Deus nada, é só a sua alma sinalizando algo que ela prefere, algo que ela tem aptidão, algo que ela gostaria. Outro dia uma irmã falou comigo: Deus falou comigo que todos os meus sonhos são proféticos. Impossível. Por que impossível? Porque se a ciência estiver certa,
eu sonho pelo menos 100 vezes por noite. Se tudo isso for profético, o mundo vai virar de ponta cabeça, o eixo da terra vai empenar. Mas eu tenho que entender que muitos, na verdade a maioria dos meus sonhos, são manifestações da minha alma. A maioria dos meus arrepios são manifestações da minha alma. Preciso ter esse discernimento para que eu não fale em nome de Deus aquilo que Deus não disse, porque está relacionado única e exclusivamente à minha alma. Muita gente, Jesus, isso é um pastor pentecostal dizendo um negócio desse, Deus tem misericórdia do seu servo. Muita gente profetiza da alma, dizendo que é Deus falando. Ou seja, eu tenho vontade de lhe dizer algo, mas eu tenho medo que você não aceite, então eu falo em nome de Deus, porque em nome de Deus a chance de você rejeitar é mínima, afinal de contas você teme a Deus. Mas em muitos casos é apenas a minha alma falando o que eu sinto, o que eu penso e o que eu gostaria. E aí o pecado está em falar de um sentimento meu como sendo sentimento de Deus, porque aí eu estou usando literalmente o nome do Senhor meu Deus em vão. Está me entendendo? Por isso nós vamos falar aqui sobre cura da alma por algumas terças. Vamos entender de que maneira alguns fatos da sua vida, na infância, na adolescência, na juventude, estão refletindo no seu comportamento hoje. Então vamos pensar o seguinte: eu disse há pouco, o homem é um ser tricotômico, portanto ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Deixa eu só falar rapidinho sobre o corpo e o espírito, e por último eu falo um pouco sobre a alma, a gente conclui e a gente vai continuando aí, destacando alguns carrapichos que a gente pode carregar, e esses carrapichos muitas vezes nos atrapalham nas nossas conquistas, nas nossas ações e reações. O corpo é essa parte material que tem prazo de validade. Corpo tem prazo de validade. No Salmo de número 90, o salmista diz que a vida do homem chega a 70 anos, e se passar disso, é cansaço e enfado. Você pode passar dos 70 e ir aos 100. Cadeira, ninguém disse amém. Tá, fica à vontade. Sinta-se à vontade. Mas o que passar disso é cansaço e enfado. Um exemplo: a prova de que essa coisa tem prazo de validade é: pega uma foto de 10 anos atrás, pega uma foto de 15 anos atrás, e você vai ver que os traços do tempo, eu não estou dizendo que você está melhor ou pior, que quando eu pego as minhas fotos de 20 anos atrás, por exemplo, eu digo assim: obrigado tempo, você me fez bem, tá? Mas o fato é que o tempo me traz traços e marcas que denotam ou denunciam que eu tenho prazo de validade. O corpo. Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, chama o corpo de vaso de barro. É o vaso que se quebra. Por quê? Porque ele é composto de elementos químicos encontrados no barro, no solo. A exemplo do oxigênio, zinco, carbono, hidrogênio, ferro, enxofre e outros elementos químicos que fazem parte do corpo humano.
palavra hebraica é bazar, em referência a essa estrutura, a este invólucro passageiro que não importa o quanto bonito é, vai ficar velho, os cabelos vão afinar, os dentes vão enfraquecer e talvez cair, as marcas de expressão vão enrugar a pele. Em algum momento a estrutura física não será mais assim, já será um pouco assim. Faz parte do processo de validade do corpo. Daí, e aí eu preciso dar uma beliscada nisso, não é o foco da pregação, mas vou falar. Provérbios capítulo 4, versículo 22 diz que obedecer e guardar as palavras do Senhor são saúde para o corpo. Por isso que lá na terceira epístola de João, versículo 2, João saudando o irmão para quem ele escreve, ele diz assim: que te vá bem e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. João está dizendo ali que eu devo cuidar do corpo tanto quanto cuido da minha alma. Que te vá bem e que tenhas saúde. Ter saúde não é pecado. Tem gente que pensa que Deus nos escolheu para as enfermidades. Elas nos vêm porque o corpo tem validade, mas o Senhor não pretende que você viva doente. Então, em nome de Jesus, cuida da saúde. Só duas pessoas disseram amém. Provoca aí o seu vizinho, fala com ele: cuida da saúde. Cuida da saúde. Muito importante isso. Salmo de número 119, versículo de número 120, o salmista diz assim: o meu corpo se arrepia de temor de ti. Então, embora o corpo seja um invólucro com tempo de validade, o meu temor a Deus se manifesta no meu corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 a 49, Paulo faz uma clara diferença entre o corpo terreno e o corpo celeste. E ele diz que este é o corpo terreno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro, está falando da graça, posto em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Então, nós somos vaso de barro. Daí, no mesmo texto, no início desse texto, Paulo dizer que nós estamos habitando num tabernáculo mortal. E ele diz assim: quando este tabernáculo for desmontado, está falando literalmente de uma mudança. Ele está dizendo que quando a gente morre, na verdade, esse tabernáculo é desmontado, a casa é desarrumada, aí a alma tem uma morada nos céus, uma morada espiritual, eterna e poderosa. Então, eu e você somos apenas, o nosso corpo é apenas vaso de barro. Nem por isso você distrata. Deus valoriza tanto o corpo que Paulo diz assim: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós. E chega a dizer: se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, cuidar do corpo é parte da responsabilidade que Deus me deu de gerir a minha existência. Eu vou repetir: Deus me fez gestor da minha existência. Eu tenho que gerenciar a minha vida. Gerenciar a minha vida significa cuidar dos detalhes que me manterão saudáveis. Você não se cuida, e quando adoece vai e reclama com Deus, e Deus olha para você e diz assim: ô descuidado, eu te fiz gestor da tua saúde, te cuida.
Recebi um convite para pregar outro dia, e o pastor queria que eu pregasse quinta noite, sexta manhã, tarde e noite, sábado manhã, tarde e noite, domingo manhã, tarde e noite. Eu disse para ele: não dá não, pastor, o senhor pode levar mais 2 pregadores. Isso, mas você está novo, isso é por isso mesmo que não dá, porque eu quero ficar velho, o senhor está querendo me matar aí. Então, é preciso desenvolver a habilidade de gerenciar a sua existência. Reconheça seus limites. Alguém aqui diz amém? Vamos lá, esse é o corpo, o espírito. A palavra hebraica para o espírito é ruach. No grego é pneuma. Na linguagem literária de Salomão, o corpo é um vaso de barro e o espírito é um copo de ouro. O espírito é a parte imaterial do homem que se comunica com Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Quando o apóstolo escreve aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, eu disse há pouco, ele diz que a palavra de Deus é a única apta para separar, para distinguir a alma e o espírito. Em Hebreus capítulo 9, versículo 12, o escritor está dizendo que Deus é o Pai dos espíritos. Ali ele está falando do espírito humano. E ele diz: nós tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos disciplinavam para que aprendêssemos as leis da obediência, muito mais temeremos ao Pai dos espíritos, em referência a Deus, fazendo entender que o espírito humano é uma dádiva de Deus, é uma concessão divina que foi dada ao homem quando ele soprou. Então, eu sou um ser também espiritual, e eu, assim como eu mantenho o meu corpo pela boa alimentação, pelo cuidado da saúde, eu alimento o meu espírito com o relacionamento com Deus. Aí eu te pergunto: se o meu espírito é mantido pelo relacionamento com Deus, assim como o meu corpo é mantido pela alimentação diária, a pergunta é: seu espírito está vivo ou está morto? Como está seu nível de relacionamento com Deus? Quem tomou o café da manhã hoje, levanta assim a mão. Quem almoçou, levanta a mão. Quem jantou, levanta a mão. Tem gente que não jantou porque veio do trabalho direto para o culto, mas vai jantar. A pergunta é: seu espírito hoje já esteve na mesa do Todo-Poderoso, sendo alimentado pela comunhão, pelo relacionamento com Ele? Porque sem Ele nada podeis fazer. Alguém aqui diz amém? Agora vamos falar um pouquinho da alma. A alma é a parte imaterial, intermediária, que faz a conexão do espírito com o corpo. A alma é quem faz a conexão do mundo espiritual com o mundo material. Salomão diz que a alma é uma taça de prata.
na sua linguagem literária de Eclesiastes 11 e 12. A alma é uma alma de prata, é uma taça de prata. Na alma residem as colunas mestras da nossa consciência, a nossa consciência moral. A palavra hebraica era ou é nepesh. No Novo Testamento a palavra grega é psique. Alma está relacionada a tudo que se diz respeito a sentimentos, pensamentos, a vida racional. As relações do homem estão intrínsecas na alma. Eu digo sempre quando falo do assunto, e hoje conversando com o pastor Paulo sobre essa questão, citei isso. A alma é como um coador. Você colocou o café no fogo. Quando ele ferve, quando o café ferve, você pega o bule. O espírito é o bule. Você despeja no coador para que ele filtre. E depois você coloca na garrafa térmica, que é o corpo. O espírito, a alma e o corpo. Agora presta atenção. A alma é quem filtra as informações do mundo espiritual para o mundo físico. Se você já coou café, você sabe que se o coador estiver sujo, o café vai chegar na garrafa térmica contaminado. Vou dar um exemplo. O bule estava limpo, foi lavado e bem lavado, ferveu o café, mas você esqueceu o coador num prato com gordura. Quando você vai coar o café e toma o café tem gosto de gordura. O que eu estou dizendo é, uma alma maculada, ferida, sangrando, doente, recebe as coisas de Deus, mas distorce, contamina, compromete. Uma alma doente, quando o corpo se curva para orar, faz uma oração egoísta, vingativa, lamuriosa, sofredora, porque o coador está sujo. A água foi purificada lá na estação. Ela deveria cair na sua torneira límpida e cristalina, mas a tubulação estava suja. Se tiver rato na torneira, não flui. Se tiver sapo morto no cano, não flui. Se a alma não estiver bem, a sua vida espiritual não decola, não expande, não cresce, porque a alma está precisando de cura e de tratamento. Muitas vezes a profecia é de Deus, a fonte, o vaso de azeite na parte superior, desculpa o termo, o bule, e a mensagem veio pura, mas quando caiu no coador, o vaso, o profeta, a alma está doente, e a mensagem é distorcida e aplicada para atender às intenções do profeta, e não aquilo que Deus queria comunicar ao seu povo.
Por isso que o profeta no Antigo Testamento, sempre que ia profetizar, dizia: assim diz o Senhor, para deixar claro que o que ele estava transmitindo não era coisa da sua alma, mas ele estava recebendo e transmitindo direto, jogando direto, com fidelidade de alma, porque aquilo que Deus manda não pode ser contaminado por um coador sujo. Entendeu porque é importante cuidar da alma? E a gente ignora isso. Na maioria dos casos nós nem pensamos nisto. E eu e você temos que entender que nossas ações e reações são resultados do nosso estado de alma. E alguns de nós, estou dizendo que a gente não é crente, não é sério, não é santo, não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que você tem alma e muitas vezes ninguém te despertou para cuidar dela, para tratar dela, para estancar o sangramento, para liberar as feridas que te alcançaram ao longo da tua história e da tua trajetória. Provoca seu vizinho e diz para ele: cuida da tua alma. Você vai ver, por exemplo, ao longo desta série de mensagens, que por trás de um orgulhoso tem alguém com um complexo de inferioridade. Todo orgulhoso sofre de complexo de inferioridade. O orgulho é a tentativa de se suplantar em relação ao outro, porque ele se sente menor. Eu disse um dia para alguém que eu vi assim jactancioso, cheio de imponência, eu disse: fica tranquilo que eu não pretendo ser melhor que você. Relaxa, desarma, cabeça fresca. Eu vim do Angico, eu não brigava pela gude, eu nunca briguei pela gude, eu nunca briguei pela bola. Até porque eu não podia. Se eu chutasse uma bola, eu tomava uma surra, era pecado. Não adiantava brigar pela bola. Então, quando você vê alguém demandando por coisas, nunca julgue alguém sem antes conhecer um pouco da sua história. Quando você conhecer um pouco da história daquela pessoa, você vai ver que algumas ações e reações são mecanismos de defesa, são linhas de proteção por conta das experiências já vividas. Por isso é importante cuidar da alma. A Bíblia Sagrada nos mostra, Lucas capítulo 17, versículo 1, eu fui pesquisar isso hoje, quando Jesus diz assim: é lícito, é mister, é inevitável que venham os escândalos. Aí ele diz assim: mas ai daquele por meio de quem, por intermédio de quem o escândalo vier. E é interessante que quando Jesus diz por intermédio de quem, ele está falando de alma. Ai daquele por cuja alma, através de cuja alma o escândalo vier. E aqui Jesus usa o termo mais ou menos como transmissão, canal, conexão, ou seja, aquele que faz correr o escândalo. Deixa eu ser bem claro. Quando você curte o escândalo, quando você compartilha, quando você envia em lista de transmissão, você está nesse texto, por meio de quem o escândalo vier. Você se torna o canal que fez o escândalo difundir. Quando você transmite a fofoca, menina, tu não está sabendo, tá? Vou te contar, mas tu não conta para ninguém, que é segredo. 1 milhão de pessoas já sabe.
Você está enquadrado nesse versículo. O que Jesus está dizendo aqui literalmente é: gente que gosta de bagunça, de barulho, de fofoca, é gente de alma doente, precisa ser tratado, precisa ser curado. Tem alguém aí? Está tudo bem? Pode falar mais um pouquinho? Passou, se continuar, eu levanto e vamos embora. Vamos lá. Você sabia que quando Jesus morreu por nós, Ele não morreu apenas para salvar o nosso espírito, mas também para curar a nossa alma? Isaías 53, vamos para a Bíblia. Isaías 53, versículos de números 4 e 5, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pausa. Enfermidades aqui é uma referência direta a doenças físicas. Enfermidades, corpo. Vamos lá. E as nossas dores levou sobre si. Dores aqui aponta literalmente para nepesh, alma. Está falando de cura da alma, porque nós sentimos dores por causa da alma, porque é a alma que mantém o corpo vivo. Se a alma não estiver no corpo, o corpo morre, não sente. Então Ele morreu para curar as nossas enfermidades físicas e as nossas enfermidades almáticas, doenças de alma. Porque será que a gente consegue orar para Jesus curar dor de cabeça, mas não consegue orar para Jesus nos levar ao perdão? Aí o escritor continua: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Transgressões aqui falam de doenças morais. O Senhor Jesus, quando nos salva, cura nosso corpo, nossa alma, nossa moral, ou seja, nossa história de vida. Por isso Paulo diz: quem está em Cristo, nova criação é. O tradutor da língua portuguesa colocou nova criatura, mas o texto original, literal, é nova criação. Ou seja, não é nova criatura, é feito de novo. Por isso a expressão novo nascimento. E diz: foi moído por causa das nossas iniquidades. Aqui agora já está falando de doenças espirituais. Então Jesus na cruz nos curou no corpo, na alma, na moral e no espírito. Você está me entendendo? Diga amém. Diga comigo: Senhor, cura o meu corpo. Senhor, cura a minha alma, cura a minha história, cura o meu espírito. Isto é salvação. Se a experiência da salvação não está me levando a uma experiência de cura, eu estou deixando de viver a plenitude desta salvação, as bênçãos desta salvação. Você sabia, por exemplo, que boa parte dos problemas físicos são resultantes de problemas emocionais? É o que a ciência chama de psicossomatia. Problemas psicossomáticos. As pessoas implodem,
elas acumulam dentro de si tanta informação ruim, tanto lixo emocional, que daqui a pouco elas estão hipertensas, com taquicardias, com enxaquecas. E quando vai ao médico e o exame não revela, não há diagnóstico da enfermidade, tem sempre um espiritual na área que diz: é espiritual. Aí tem uns que dizem assim: tem que ir no pai de santo fazer o despacho. O outro diz assim: tem que procurar o profeta fulano, porque olha, onde bota a mão até dente de ouro aparece. Aí você vai cuidar das questões espirituais, mas não cuidou da alma, continua doente, porque a alma está lançando para o corpo o lixo emocional que foi acumulado. Por isso Provérbios capítulo 23 versículo 7 diz: assim como pensa em sua alma, assim é. Está provado que a minha atitude mental determina o meu nível e estilo de vida. Então, eu e você, salvos por Cristo, estou falando de alma, precisamos ser curados dos problemas psicossomáticos. Nós vamos falar ao longo das terças de alguns deles, mas é muito incrível. Eu vou dar um exemplo. Uma irmã aqui em Feira de Santana, toda terça-feira depois do culto, chegava para mim e fazia assim: pastor, ora por mim, uma dor no ombro. E eu orava, e orei por ela um ano, durante toda terça, uma dor no ombro. E orei 2 anos, toda terça, era regra, eu já sabia que ela viria. 3 anos, 4 anos, 5 anos, toda terça. Um dia, eu não sei se eu estava mais espiritual ou mais carnal. Eu sei que nesse dia eu falei assim: irmã, tem 5 anos que eu oro pela senhora toda terça-feira, por essa dor no ombro. Existem 52 terças no ano, vezes 5, 260. Eu já orei pela senhora 260 vezes pela dor no ombro, e esse negócio não sara. Ela nem esperou terminar, ela fez: não venho mais nessa igreja. Eu disse: não precisa ir embora. Não venho mais. Se eu não posso nem receber uma oração, não venho mais. E sumiu mesmo. E eu fiquei mal. Brincadeira, eu podia ter orado pelo ombro da irmã, né? Já orou 260 vezes, que custa orar 261. Passados uns 6 meses, ela apareceu no culto. Mas graças a Deus, voltou, aleluia. Preguei, terminou o culto, ela se aproximou e falou assim: pastor, se eu vou orar 261 vezes, mas não vou perder ela não. Mas acontece que se eu e você não mudarmos a nossa atitude mental, se a nossa alma não for sarada, não importa quantas vezes o pastor vai orar por mim depois do culto. Presta atenção, o culto começou com oração. Nós tivemos 3 ou 4 louvores, a leitura bíblica e oração, 1 hora de pregação. Eu vou orar de novo por você no final da pregação, vou orar de novo na hora do ofertório, vou orar de novo na hora de você semear, vou orar de novo quando terminar o culto, e ainda vou ministrar a bênção apostólica. E quando terminar o culto, você diz assim: eu preciso que o senhor faça uma oração por mim, porque eu estou com uma dor no estômago.
Para que serviram as orações do culto inteiro, gente? Para que serviu o momento do culto, da adoração, da celebração, da presença de Deus, do altar, da pregação? Para que essa coisa de ficar aqui falando, se isso não muda nada na sua vida? Ei, olha para mim. Se a minha pregação não muda nada na sua vida, isso não é pregação, isso é tagarelice. Salmo 104 diz que o Senhor cura pela palavra. Ou seja, enquanto eu estou pregando aqui, algum milagre tem que estar acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história, na sua situação, porque o que eu estou pregando é a palavra de Deus. Então não vai dar tempo para terminar nem essa primeira parte hoje sobre a alma, mas quero que você entenda que a salvação de Cristo cura a nossa alma dos problemas psicossomáticos. Sua mente tem que mudar, sua visão da vida precisa mudar, sua perspectiva da vida tem que mudar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim: vós tendes a mente de Cristo. Que mente de Cristo é essa que você viu o tempo inteiro pensando pindaíba de coisa ruim? Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima. Lá no Angico, eu era menino, estava no culto de oração. Isso aqui é real, tá? Isso aqui é verdade, aconteceu, é pombo. Mas aquele culto de oração que todo mundo está de joelho orando, mas todo mundo calado, fazendo sua oração, caladinho lá. De repente uma irmã, ainda lembra o nome dela, no meio da oração ela faz assim: ah, se eu tivesse uma espingarda. Como todo mundo estava orando calado, todo mundo ouviu. Terminou o culto, meu pai, pastor da igreja, foi procurar aquela irmã para saber por que ela queria uma espingarda na hora da oração. Aí ela contou que ela brigou com a vizinha à tarde, e foi uma briga feia, de discussão, de bate-boca. Na hora da oração ela estava dando replay em câmera lenta, vendo com todos os ângulos, pedindo até o juiz com a tela do lado do campo. Aí ela desejou uma espingarda para dar um final diferente para o jogo. O que você anda cultivando na sua alma? Nossa alma precisa ser curada, nossa alma precisa ser tratada. Já vou terminar. Nossa alma precisa ser alcançada pela ação poderosa do Espírito Santo. Estamos falando sobre cura da alma, e eu estou te dizendo que a salvação cura a nossa alma dos problemas psicossomáticos. Para de acumular lixo emocional em você, as palavras ruins, a tensão nervosa. Uma pesquisa da universidade, salvo engano, de Oxford, revelou que problemas com hipertensão, algumas paralisias, problemas cardíacos, derrames, estão intimamente relacionados com problemas emocionais.
Provoca aí seu vizinho, fala com ele assim: desacelera. Vou falar só mais um tópico e a gente encerra hoje e continua a próxima terça. A salvação de Cristo cura a nossa alma dos traumas psicológicos. Presta atenção, todo mundo aqui tem um trauma. Sim ou não? Todo mundo já viveu um. Aliás, se seguir o conceito médico, nascer já é um trauma. Você sai de um ambiente aquoso, escuro, aquecido, protegido, onde você não tem que se esforçar nem para respirar. E a vida é dura, irmão. O cara já nasce apanhando, ou chora ou apanha. Você não pode nascer sem chorar. Se não chorar, apanha. Isso é um trauma. Da rejeição, do abuso sexual, do bullying. Bullying é um termo moderno. Lá no Angico era bulino. Mãe, fulano está bullyingando comigo. Provocando, pirraçando. Todo mundo já sofreu. O trauma de ser filho de pastor, no meu caso, já foi traumático. Meu pai chegou numa cidade uma vez para pastorear e tinha um filho de um rico, e disse que em terra de cego quem tem um olho é rei. E o filho do rico falou: tem filho de pastor novo na área? Mais um cliente. Porque ele tinha o hábito de dar surra em filho de pastor para inaugurar, para batizar quando o filho do pastor chegava na escola. Não precisa dar detalhe, mas comigo não funcionou. Todos têm. Só que a salvação de Cristo te cura dos traumas. Outro dia eu recebi um rapaz querendo cometer suicídio lá no outro endereço onde nós estávamos. Vou me matar, vou dar fim na minha vida, porque minha noiva me traiu. Eu disse: como é? Vamos matar porque minha noiva me traiu, eu amo. Eu disse: espera, senta aqui um pouquinho, deixa eu te contar os negócios. Vai se matar porque a noiva lhe traiu? Você está bebendo cachaça de macumba, irmão? Todos têm traumas. E presta atenção, David Wilkerson disse que não há um grande homem de Deus sem um grande trauma. Só que Jesus te cura. Os teus traumas não te maestram. Os teus traumas não determinam a tua vida. Deixa eu dar 2 exemplos e a gente para. José. Você já parou para analisar quantos traumas José tem? Ele nasce numa casa que o pai tinha 4 mulheres. Amava apenas a Raquel, que é a mãe de José. Não amava a Leia, nem amava as concubinas que lhe geravam filhos. E eram 14 filhos que não se uniam, porque eram filhos de mães diferentes. José é rejeitado pelos irmãos porque ele é filho da mulher amada. Como ele vai desenvolvendo uma habilidade administrativa diferenciada, o pai dá a ele uma túnica colorida que indica que o pai pretendia passar para ele a gestão dos negócios da família. Com isso, seus irmãos o invejavam e não falavam mais com ele bondosamente. E preste atenção, quando José, um adolescente de aproximadamente 14, 15 anos, vem chegando à distância, os irmãos dele começam a dizer: como a gente mata? O mais velho chega e diz assim: mata não, joga num poço. Quem é esse mais velho? O cara que havia deitado com uma das mulheres do pai.
José é um adolescente, sabendo que o irmão mais velho deitou com uma das mulheres do pai. Os outros dois invadiram uma cidade e mataram todos os homens da cidade. José é um adolescente convivendo com irmãos sanguinários. Ele é o único filho de Raquel, portanto, um filho solitário na casa. Quando Raquel aparece grávida, José diz: finalmente vou ter um irmão. No dia do parto, o irmão nasce, mas a mãe morre. José tem 13 anos aproximadamente quando a mãe dele morreu. Agora ele vira cuidador de um recém-nascido, porque afinal de contas a mãe morreu. Depois ele está dentro de um poço, ouvindo os seus irmãos conversando lá em cima: mata ou não mata? Dá para imaginar a mente de um rapaz de 15, 16 anos ouvindo esse tipo de conversa dos seus próprios irmãos? Mata não, vende, desterra, manda para uma região onde ele não conhece a língua, não conhece o povo e nunca mais vai voltar. Chega lá, ele que ouvira falar do Deus de Abraão, seu avô, do Deus do seu pai Isaac, do seu avô Isaac, do seu bisavô Abraão, do seu pai Jacó. Agora José está no mercado escravo para ser vendido, com 17 anos. É comprado pelo chefe, pelo ministro da casa do faraó, colocado como gestor dos negócios, e de repente é preso, vitimado por uma calúnia. Mais um trauma. Faz 2 amigos na prisão, um morre, o outro vai embora e esquece dele. Tudo isso é trauma. No dia que Faraó mandou chamar José e disse: eu soube que tu tens habilidade de interpretar sonhos. Olha a saúde de José. Isto não está em mim, vem de Deus. No dia que ele reconhece seus irmãos, olha a saúde emocional de José. Não tenhais medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem. Na verdade, enquanto vocês pensaram que estavam me vendendo, Deus estava me mandando na vossa frente para preparar mantimento para vos receber e salvar a nossa família. Ei, olha a saúde emocional desse rapaz. Você precisa conseguir, Deus vai te ajudar, transformar os teus traumas em degraus. Aleluia. Deixa eu falar só mais um. Jabez. A palavra Jabez significa homem de sofrimento, homem de dores, ou nascido para padecer. Isso aqui vai dar errado. Isso aqui nasceu para padecer. Isso nunca vai dar certo na vida. Um dia Jabez senta na cancela, no morão do cochete da roça, e ele diz assim: quer saber? Eu não preciso ser vítima da vida. Olha para o céu e diz: que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie as minhas fronteiras, esteja sobre mim a sua mão, para que a minha alma não seja afligida pela dor, pelo sofrimento. Aí o texto diz assim: e Deus lhe concedeu tudo que lhe pedira. Faz uma oração acerca do teu trauma. Faz uma oração acerca da tua dor.
faz uma oração acerca daquela palavra que te traspassou e a espada ficou cravada no peito e até hoje você não conseguiu puxá-la de volta, porque você tem medo de mexer e mexer machuca de novo. Faz uma oração sobre isso, porque durante a oração o próprio Espírito Santo vai arrancar a estaca que está cravada em você e vai colocar azeite, cura, bálsamo, misericórdia, e você vai ver que é possível superar. Fica em pé, por favor. Você já pensou que Jesus, humanamente, era para ser um camarada extremamente traumatizado? Nascido numa manjedoura, numa estrebaria, porque não tinha uma casa para nascer, uma cama, uma esteira. Cresceu em Nazaré, cidade completamente marginalizada na Judéia. Quando desenvolveu seu ministério, foi rejeitado e criticado pelos seus próprios irmãos, que o chamaram de doido. Antes de os inimigos de Jesus quererem prendê-lo, o texto diz que os seus próprios irmãos queriam prendê-lo, porque pensaram que ele estava louco. Depois, ele é julgado de maneira ilícita, condenado de maneira injusta, executado de maneira cruel, sepultado num túmulo emprestado. Quando ele levanta do túmulo, ele não diz: vocês vão me pagar. Ele não diz: agora eu vou dizer para vocês quem eu sou. Ele nem fez questão de ficar aqui para provar nada para ninguém. Ele só diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele é assunto aos céus, é recebido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não faz nenhuma questão de provar ao mundo que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele continua se manifestando como o Salvador, o homem de dores, aquele que padeceu, aquele que ama, que não sente necessidade de retribuir a dor com a dor, mas aquele que retribui a dor com o amor, porque ele sabe que o seu padecimento foi para nos salvar, e os traumas que ele viveu foi para nos curar. Aleluia! Sua alma será curada. Diz para o seu vizinho: tua alma será curada. Eu quero orar com você. Terça-feira a gente continua ainda falando um pouco sobre o que a salvação de Cristo faz com a nossa alma. Depois a gente vai tirar uns carrapichos. Todos nós temos alguns desafios interiores. As suas maiores vitórias são das batalhas que ninguém viu. Só você sabe. As pessoas celebram a compra de um carro, a conquista de um diploma, uma viagem internacional. Não, suas maiores vitórias foram de batalhas que só você viu. Teve gente que até batalhou contigo, mas não sabia por que estava batalhando. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quantas pessoas já foram despertadas alguma vez na vida para orar por outra pessoa sem saber por que estava orando? Levanta a mão. Está vendo aí?
são soldados que Deus levanta na tua guerra para lutar com você. Eles nem sabem por que estão lutando, mas o Espírito Santo convoca parceiros para a batalha. Quando ele vê que você não está dando conta sozinho, segura lá. Na trajetória, na jornada, na Via Crucis, tem sempre um Simão Sirineu que atravessa a rua e é convocado a te ajudar a transportar a cruz. Você vai vencer. Sua alma vai ser curada. Ore comigo agora. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, pastor, eu preciso de uma oração específica pela minha alma. Pode vir. Pode vir. Que todas essas terças que Deus nos permitir esse tempo, nós vamos orar de maneira específica com você. Você tem alma. Aí alguém outro dia falou comigo: eu não admito, pastor, que um crente sofra depressão. Como não? Se ele tem alma. E aí vai acumulando lixos emocionais, traumas emocionais. Outro dia eu atendi um pastor. Esse camarada chegou na sala, ele chorou tanto, que eu pedi para as pessoas que estavam próximas se afastarem, porque ele gritava o choro. Quando ele conseguiu tomar fôlego, eu perguntei: o que você tem? O que aconteceu? Ele disse: eu estou vindo do psicólogo. Você veio do psicólogo e veio assim? Sei que o psicólogo disse que eu sou altamente depressivo. Eu disse para ele: me conta uma novidade. Como assim, pastor? Eu disse: eu também sou. Eu falei: deixa eu dizer uma coisa. Se Deus não tivesse dado para nós instinto de sobrevivência, nós seríamos suicidas em potencial. Aí eu falei com ele: se eu acumular todos os meus traumas, se eu fazer um estoque de todas as minhas dores, se eu fizer um armário para todas as minhas decepções, para todas as minhas frustrações, para todas as traições, para todas as calúnias, eu vou entrar em depressão. Eu falei com ele: para você sair dessa classificação, abre o depósito emocional, abre as gavetas da alma e começa a tirar o lixo emocional que você está guardando. Vai se livrando disso, vai liberando perdão, muda o foco, transforma pedrada em alicerce, vai superando, vai suplantando, vai fazendo disso experiência de vida. Vão ficar cicatrizes? Vão, mas presta atenção: a tua cicatriz não é a tua vergonha, a tua cicatriz é a tua credencial. Ela te diz que você sobreviveu a uma batalha e você conseguiu se curar, porque Deus é Deus. A igreja estende as mãos para cá em direção a eles, mas ora também por você. Ora também por você. Senhor, aqui estão pessoas que sentem sua alma gritando por um socorro muito específico. Nem todos estão aqui, Senhor. Alguns ficaram nos seus lugares, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu quero pedir que nessa série de mensagens o Senhor comece a gerar cura na alma do teu povo, nos libertando das nossas feridas emocionais, nos curando dos sangramentos que ninguém viu, do sangramento que ninguém vê, da dor que ninguém sente, do gemido que ninguém ouve.
das lágrimas que molham o travesseiro à noite e ninguém percebe, dos soluços no banheiro, dos gemidos na garagem. Senhor, Tu és o Deus que cura a nossa alma, Tu és o Deus que sara-nos das nossas feridas e das nossas dores. Eu te peço nesta noite, Senhor, como o salmista no seu cântico, tira a alma deste homem, a alma desta mulher da prisão, para que louve o teu nome, para que desfrute da tua bênção. E aqueles que são de bem lhes rodearão, porque verão que o Senhor lhes tirou do enclausuramento. Ministra cura ao teu filho nesta noite, Senhor. Essa pessoa que só dorme com auxílio de remédio, essa pessoa que está sendo tomada pelo pânico e não consegue fechar os olhos e adormecer, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo o sono reparador, o sono dos justos. Eu quero declarar nesta noite, Senhor, que todo medo, todo pavor, toda ansiedade, toda inquietação de alma vai inundar o coração, vai ser repreendido, e a paz vai inundar o coração da tua filha. A graça, a misericórdia do Senhor vai suprir a alma deste homem, a alma desta mulher, e esta será uma noite diferente na vida desta pessoa, porque ela vai dormir em paz profundamente, em nome de Jesus. Só quem recebe diz amém e dá um brado de glória ao nome do Senhor Jesus.